Olá! A Peugeot trouxe da indústria aeronáutica e aplicou ao Peugeot 207 o avançado conceito de gerenciamento das funções eletrônicas de controle do motor e do veículo. Essas inovações aprimoram itens associados à estabilidade, dirigibilidade, otimização de espaços, entre outras vantagens. O Peugeot 207 1.4 Flex, que vamos tratar neste vídeo, ganhou mais desempenho e estabilidade com sua suspensão recalibrada e novos amortecedores. Sua dirigibilidade também foi ainda mais aprimorada pela utilização do sistema de troca de marchas por meio de cabos. Assim, o câmbio passa a ter engates mais precisos e bem mais macios. Além disso, este modelo apresenta ótimo acabamento interno e atraente aparência externa, que encanta e atrai novos proprietários, colocando como um dos veículos mais vendidos do Brasil. Veja nesse primeiro DVD como não poderia deixar de estar presente nos vídeos Mecânica 2000 as intervenções nos sistemas de carga e partida com as desmontagens, testes dos componentes e montagens do alternador e do motor de partida. Veja também as principais reparações nos freios, como as trocas de pastilhas e lonas e ainda a correta substituição do fluido de arrefecimento. Tudo isso feito com o acompanhamento dos próprios fabricantes de autopeças e de equipamentos de reparação automotiva. Faça bom proveito! Peugeot 207 1.4 Flex. Sistemas elétricos. Alternador Valeo. Teste do sistema de carga. Este teste avalia a tensão de regulagem em função da corrente de carga e a corrente máxima nominal fornecida pelo alternador. Aproxime o volt-amperímetro do veículo e conecte devidamente as suas garras nos polos negativo e positivo da bateria. Observe a seta indicativa na pinça amperimétrica. Instale-a no cabo positivo da bateria no sentido convencional de circulação, do positivo para o negativo. Observe que a tensão deve ser de 12,6 volts, o que indica boa tensão estática da bateria. Quando se tratar de uma bateria livre de manutenção, observe se o densímetro, na parte superior da bateria, apresenta a cor verde. Dê a partida no motor. A tensão cai em função da partida, mas sobe instantaneamente, ficando em torno de 14,5 volts. A corrente oscila, mas volta ao valor de consumo compatível com o desgaste. Essa é a função do regulador de tensão que controla a corrente de carga. Acione alguns consumidores no veículo, tais como ar-condicionado e faróis.
Observe que a tensão deve permanecer sempre acima de 14 volts nesse sistema de carga. Se os valores apresentados no voltamperímetro não estiverem dentre os parâmetros descritos, verifique os contatos dos cabos negativos e do cabo que liga o alternador à bateria quanto à oxidação, ao subdimensionamento e à má fixação. Se os cabos estiverem em boas condições, o problema pode estar no alternador. Para solucionar o problema, remova o alternador do veículo para testar os seus componentes. Remoção do alternador. Inicialmente, eleve o veículo. Gire o tensionador superior no sentido anti-horário, utilizando um soquete 13 mm e um cabo de força para tirar a tensão da correia. Remova então a correia micro-V de acionamento dos agregados. Para remover o parafuso inferior de fixação do alternador, remova inicialmente o tensionador inferior. Para isso, utilize uma chave 16 mm para desapertar o seu parafuso fixador. E então, remova o tensionador com seu parafuso. A seguir, utilize um soquete 16 mm e cabo de força para retirar o parafuso inferior externo do alternador. Retire também o parafuso inferior interno do alternador. Abaixe o veículo e remova os parafusos posteriores da bomba da direção hidráulica, utilizando o soquete hexagonal 6 mm e ferramentas acessórias. Remova também o parafuso anterior da bomba da direção hidráulica, utilizando uma chave 13 mm. Solte as porcas e o parafuso de fixação do suporte dos tubos de óleo da bomba da direção hidráulica, utilizando uma chave 10 mm. Desloque a bomba da direção hidráulica e mantenha-a suspensa por um gancho. Com o alicate de bico, retire a trava metálica do conector do alternador. Desligue o conector do alternador. Remova o isolante do borne B+, no alternador. A porca de fixação 13 mm. E desloque o isolante. Solte os parafusos fixadores do dissipador de calor do coletor de descarga com chave tipo biela 10 mm. Desloque o dissipador de calor.
Utilize uma chave 16 mm para remover os parafusos superiores do alternador. Tome o cuidado de amparar o alternador ao retirar o último parafuso. Remova o alternador do veículo e leve-o para uma bancada para ser desmontado. Desmontagem do alternador. Com o alternador fixado a uma morsa, desaperte as porcas e os parafusos da tampa de proteção do conjunto retificador, utilizando chaves tipo canhão de 7 e 8 mm. Retire a tampa plástica protetora. Desaperte também os parafusos do regulador de tensão e retire-o. Com uma chave tipo canhão 7 mm, remova os parafusos com seus isolantes do conjunto retificador. Utilize um soldador e um alicate de bico para aquecer as soldas e separar os terminais das conexões entre as bobinas do estator e do conjunto retificador. Solte também as soldas dos diodos negativos e desloque suas hastes com uma chave de fenda. Retire o conjunto retificador. Remova os parafusos da carcaça com chave tipo canhão 8 mm. Bata suavemente com um martelo de baquelita sob a saliência do mancal posterior para deslocá-lo. Retire o mancal.
Verifique que os diodos negativos são fixados nele. Retire os parafusos e respectivos suportes que prendem o estator ao mancal anterior. Retire também o estator. Reposicione o conjunto na morsa. Prenda-o pelo rotor. Utilize um soquete 24 mm e um cabo de força para soltar a porca de fixação da polia. Retire a porca e a polia. Vire novamente o conjunto na morsa e prenda-o. Instale um extrator de garras sob o rolamento do lado do coletor e remova-o. Leve o conjunto para uma prensa e posicione-o adequadamente. Acione a prensa para separar o rotor do mancal anterior, tomando o cuidado de ampará-lo por baixo para que não caia. De volta à bancada, solte os parafusos do retentor do rolamento utilizando chave Torx T20. Leve novamente o mancal para a prensa e encaixe sobre o rolamento um cilindro de pressão de mesmo diâmetro. Ajuste a prensa e acione-a para remover o rolamento. Recolha as peças. Lave todos os componentes com o solvente apropriado e seque-os adequadamente. Inspeção dos componentes.
Teste do rotor. Selecione no multímetro as funções resistência e sinal sonoro. Confirme a precisão do instrumento unindo as duas pontas de provas, zerando o multímetro. Meça a resistência entre os anéis coletores. O valor deve ser de aproximadamente 3 ohms. Meça também a resistência entre os anéis e a carcaça. O valor deve ser bastante elevado, indicando o isolamento perfeito. Se for observado algum contato entre o enrolamento de campo e a carcaça, ou valores próximos de 0 ohm entre os anéis, substitua o rotor. Meça os anéis coletores com um paquímetro. O diâmetro dos anéis deve ser de aproximadamente 14 milímetros. Faça a inspeção nos anéis. Em caso de desgastes, substitua a peça. Teste do estator. Separe inicialmente todas as extremidades das bobinas e retire os isolantes. Mantenha as funções selecionadas no multímetro, resistência e sinal sonoro. Este estator possui 6 bobinas, com 12 terminais. Cada terminal de um lado deve ter contato apenas com o seu terminal correspondente no lado oposto. Entre os terminais da mesma espira, o valor de resistência é baixo, próximo de 0 ohm. Com relação aos demais terminais das outras espiras, o valor é bastante elevado, o que indica perfeito isolamento. Se houver contato com mais de um terminal, é sinal de curto-circuito entre as espiras. Nesse caso, o estator deve ser substituído. Meça também a resistência entre os terminais do enrolamento e a carcaça do estator. O valor deve ser bastante elevado, indicando bom isolamento. Se houver contato entre o enrolamento e a carcaça, também neste caso, o estator deve ser substituído. Teste dos diodos positivos. Somente os diodos positivos são fixados na placa retificadora. Selecione no multímetro a função Teste de diodos. Observe que o multímetro apresenta um valor de tensão aplicada de aproximadamente 3 volts. Encoste a ponta de prova vermelha nas hastes isoladas do diodo e a ponta de prova preta no parafuso da placa de fixação. O valor deve ser de aproximadamente 0,5 volt, indicando que o diodo conduz. Inverta as pontas de prova e, da mesma forma, faça novamente a medição. O valor deve ser de aproximadamente 3 volts, indicando que o diodo não conduz. Se os resultados não forem esses para as quaisquer dos diodos, substitua a placa retificadora. Teste dos diodos negativos. Os diodos retificadores negativos são fixados ao mancal posterior. Após identificá-los, encoste a ponta de prova preta nas hastes isoladas dos diodos e a ponta de prova vermelha no mancal. O valor apresentado deve ser de aproximadamente 0,5 volt, indicando que o diodo conduz. Inverta as pontas de prova e faça a medição novamente. O valor apresentado deve ser de aproximadamente 3 volts, indicando que o diodo não está conduzindo. Se algum dos diodos negativos não apresentar o resultado especificado, substitua-o individualmente.
Montagem do alternador. Leve o mancal anterior e o rolamento para a prensa. Encaixe o rolamento no centro do mancal. Posicione uma ferramenta de pressão sobre o rolamento e ajuste a prensa. Acione a prensa para instalar o rolamento. Após alojar o rolamento, leve o mancal para a bancada. Instale a tampa retentora do rolamento. Apoie o mancal anterior na morsa e encaixe manualmente o rotor. Prenda o conjunto na morsa pelo rotor para instalar a polia. Instale a polia e aperte a sua porca. Aplique torque de 65 Nm. Leve o conjunto para a prensa para instalar o rolamento posterior. Encaixe o rolamento no eixo do rotor. Assente sobre ele um cilindro de pressão vazado e acione a prensa. Com o rolamento inserido, retire o conjunto da prensa. Fixe-o na morsa pela polia. Una os pares dos terminais do estator e insira os isolantes. Instale o estator no mancal. Insira os parafusos com seus suportes e aperte-os. Encaixe manualmente o mancal posterior.
Instale os parafusos de fixação dos mancais e aperte-os. Alinhe os terminais. Instale também a placa com os diodos positivos. Utilize um alicate de bico para prender os terminais do conjunto retificador aos terminais das bobinas do estator. Una também os terminais dos diodos negativos aos terminais da placa retificadora. Aplique solda aos terminais. Instale os parafusos isolados do conjunto retificador e aperte-os. Encaixe o regulador de tensão com as escovas travadas. Instale e aperte os parafusos do regulador de tensão. Em seguida, pressione a capa protetora das escovas até ouvir o clique de contato das escovas. E, finalmente, instale a tampa de proteção do conjunto retificador e aperte os seus parafusos e porcas. Teste do alternador. Instale o alternador na bancada Gauss BT500. Instale e ajuste a correia de acionamento à polia do alternador. Feche a tampa de proteção da correia. Prenda o cabo negativo na carcaça. Conecte o cabo positivo ao borne B+. E a garra amarela ao borne D+, no alternador. Ligue o interruptor do painel da bancada e a chave de contato com a bateria.
A tensão elétrica indicada deve ser de aproximadamente 12,6 volts e a corrente elétrica deve ser de 0 ampere. Acione o motor da bancada. A tensão elétrica deve elevar-se acima de 14 volts e a corrente elétrica deve ser baixa, referindo-se à alimentação do próprio alternador. Em seguida, acione a alavanca para aplicar uma alta descarga, por no máximo 10 segundos. A corrente elétrica, nesse momento, ultrapassa 85 amperes e a tensão elétrica sofre uma ligeira queda. Este alternador produz aproximadamente 14 volts de tensão e corrente máxima próxima de 80 amperes. Pelo teste, verificamos que este alternador se encontra em perfeito funcionamento. Desligue a bancada. Retire os cabos. E a correia de acionamento. E leve o alternador para ser instalado no veículo. Faça os procedimentos na ordem inversa da remoção. Motor de partida. Teste do sistema de partida. Instale os terminais do multímetro nos polos da bateria. Ligue-o e confirme a tensão de 12,6 volts para a execução do teste. Remova o conector do módulo das bobinas de ignição para inibir o funcionamento do motor de combustão. A seguir, dê a partida no motor por 10 segundos. Observe que a tensão deve ser maior que 10,5 volts. Isso indica que a bateria e o motor de partida estão perfeitos. Caso contrário, faça uma inspeção na fixação dos cabos de aterramento no compartimento do motor e verifique quanto a possíveis oxidações. Se os cabos estiverem em boas condições, o motor de partida deve ser removido para ser inspecionado. Conecte novamente o terminal elétrico da DIS. Remoção do motor de partida. Desconecte os terminais da bateria. Remova o suporte fixador e a própria bateria. Remova também o conjunto do filtro de ar completo. Utilize soquete 13 mm e cabo de força para soltar a porca do parafuso que fixa o suporte dos tubos de óleo da bomba da direção hidráulica. Desloque o suporte e, em seguida, remova o parafuso do cabo de aterramento. Retire o parafuso superior de fixação do motor de partida. Retire a porca do terminal do cabo do Borne 50 com chave 8 mm.
Retire também a porca do terminal do cabo do Borne 30 com chave 13 mm e solte os cabos. Retire os parafusos inferiores de fixação do motor de partida. Remova o motor de partida. E leve-o para uma bancada para ser desmontado. Desmontagem. Fixe o motor de partida na morsa, prendendo-o pelo mancal posterior. Retire os parafusos que fixam o mancal anterior, utilizando chaves 8 mm. Remova a porca de ligação das escovas ao solenoide. Com chave de fenda fina, desloque o mancal anterior. Remova o mancal anterior. Retire o isolador das escovas. Utilize um alicate de bico para soltar as escovas e retirar as molas, que são responsáveis por pressionar as escovas ao coletor. Remova o porta-escovas. Com chave de fenda fina, desloque e remova a carcaça com as bobinas de campo e as escovas negativas. Remova os parafusos que fixam o solenoide com chave Torx T20. Remova o solenoide. Retire a mola de retrocesso. Retire também a borracha de vedação com alicate de bico. Remova o induzido com o sistema impulsor completo. Solte a alavanca de comando das guias do impulsor de partida. Separe a alavanca do êmbolo. Prenda o induzido na morsa. Utilize um martelo e um tubo vazado de mesmo diâmetro da capa do anel trava para deslocá-la. Em seguida, retire o anel trava com um alicate expansor. Retire também a sua capa. Remova ainda o impulsor de partida.
Lave os componentes com solvente apropriado, exceto o solenoide e o impulsor de partida, e seque-os em seguida. Teste dos componentes elétricos. Solenoide. Selecione no multímetro as funções resistência e sinal sonoro. Encoste as pontas de provas para certificar-se da eficiência dos contatos. Faça o teste de continuidade entre as bobinas de chamada e de atracação. Faça também o teste de continuidade entre as bobinas e a carcaça. Se o multímetro não acusar o sinal sonoro durante os testes, substitua o solenoide. Em seguida, faça o teste de contato de potência do solenoide. Para isso, substitua as pontas de provas por garras tipo jacaré. Instale-as nos bornes 30 e 30A do solenoide. Instale a mola de retrocesso e o êmbolo no núcleo de ar do solenoide e ampare-os pelo dedo polegar. Prenda uma garra de alimentação de 12 volts ao borne 30A. Encoste ao borne 50 outro pino de alimentação de 12 volts. Neste momento, o solenoide deve atrair o êmbolo e fechar a ponte de contato interna, acionando o sinal sonoro. Caso contrário, substitua o solenoide. Bobinas de campo. Destroque inicialmente as garras pelas pontas de prova. Com as funções resistência e sinal sonoro selecionadas, teste a continuidade entre as escovas negativas. Teste também a continuidade das escovas para a carcaça. O multímetro deve acusar o sinal sonoro nesses dois momentos. As bobinas de campo e as escovas não são eletricamente isoladas da carcaça neste motor de partida. Em seguida, meça o comprimento das escovas. As escovas novas medem 12 mm. O desgaste máximo admissível deve ser de 5 mm. Se o comprimento for inferior a 7 mm, substitua as escovas. Induzido. Ainda com a mesma seleção no multímetro, teste a continuidade entre as lâminas do coletor. Se houver interrupção entre as lâminas, substitua o induzido. Verifique também a existência de curto-circuito entre o coletor e a carcaça. Se houver contato entre o enrolamento e a carcaça, substitua o induzido. Meça a seguir o diâmetro do coletor.
O coletor novo mede 28 milímetros. Seu desgaste máximo admissível é de 2 milímetros. Se o diâmetro for inferior a 26 milímetros, substitua o induzido. Faça uma inspeção visual nas condições gerais do induzido quanto a desgastes do coletor e do eixo. Se forem observadas deformidades no coletor e desgaste excessivo nas extremidades do eixo, substitua o induzido. Na sequência, utilize um analisador de induzidos para verificar a existência de curto-circuito entre as espiras do enrolamento. Instale o induzido no analisador e utilize uma lâmina de aço para o teste. Ligue o equipamento. Um forte campo magnético é formado em torno do induzido. Gire-o e observe que a lâmina posta sobre a sua armadura metálica não é atraída pelo campo magnético. Do contrário, é sinal de curto-circuito no enrolamento. Nesse caso, substitua o induzido. O impulsor de partida deve ser substituído em manutenções periódicas, se não houver ferramenta específica para testá-lo. Montagem do motor de partida. Acople a alavanca de acionamento ao êmbolo. Lubrifique os componentes. O êmbolo, o interior do mancal, e o eixo do induzido, utilizando graxa de lítio. Fixe o induzido na morsa. Introduza o impulsor de partida no eixo. Insira também a capa do anel trava. Com o alicate expansor, instale o anel trava. Feche o anel trava ao máximo com alicate de bico para facilitar o travamento. Reposicione o induzido na morsa, prendendo-o pelo pinhão. Gire e pressione o induzido manualmente no sentido anti-horário até travar a capa sobre o anel. Na sequência, prenda o mancal posterior na morsa. Encaixe a alavanca de acionamento e o êmbolo na guia do impulsor de partida. Instale o conjunto completo no mancal. Instale a borracha de vedação e travamento da alavanca de acionamento. Encaixe a mola de retrocesso no êmbolo. Encaixe também o solenoide.
Insira os parafusos e aperte-os. Instale sobre o mancal a carcaça com as bobinas e as escovas negativas. Encaixe o porta-escovas. Introduza adequadamente as escovas e as molas no porta-escovas com o auxílio de uma chave de fenda. Recoloque o isolador do porta-escovas. Encaixe manualmente o mancal anterior. Insira e aperte os parafusos de fixação da carcaça ao mancal. Conecte o cabo de ligação das escovas ao solenoide e aperte sua porca. Teste do motor de partida. Instale o motor de partida na bancada de teste. Ligue o cabo negativo na carcaça e a chave de contato da bateria. Aplique o sinal 12 volts ao borne 30A e observe o giro do induzido. Aplique também o sinal de 12 volts ao borne 50 e observe o avanço do impulsor de partida. Em seguida, conecte o cabo positivo ao borne 30 da chave magnética. Aplique novamente sinal 12 volts ao borne 50. Observe, ao mesmo tempo, o avanço do impulsor de partida e o giro do induzido. Este teste comprova o pleno funcionamento do motor de partida. Leve-o para ser instalado no veículo. Sistemas mecânicos. Freios dianteiros. Remoção. Este procedimento deve ser realizado em ambos os lados do veículo, se houver a necessidade de substituir as pastilhas ou o disco de freio. Remova os parafusos de fixação da pinça de freio com chave 13 mm.
Desloque a pinça de freio e pendure-a por um gancho na suspensão para evitar danos ao tubo flexível. Retire as pastilhas de freio. Meça a espessura do disco de freio em 4 pontos distintos. Utilize um micrômetro com escala de 0 a 25 milímetros. A espessura do disco novo é de 13 milímetros e seu desgaste máximo admissível é de 2 milímetros. Se a espessura do disco for inferior a 11 milímetros, substitua os discos. A seguir, verifique o empenamento do disco. Para isso, fixe a base magnética do relógio comparador ao amortecedor do veículo. Ajuste o relógio comparador posicionando o apalpador na face mais externa do disco a ser verificada e zere o relógio. Mecânica 2000 recomenda que o empenamento do disco de freio deve ser inferior a 40 centésimos de milímetro. Gire o disco de freio lentamente por 2 voltas completas no sentido anti-horário. Note que o deslocamento do ponteiro não excedeu a 3 centésimos de milímetro, portanto, dentro da faixa de reaproveitamento. Da mesma forma, faça as medições na faixa central e também na faixa mais interna do disco. Ao término da medição, retire a base magnética juntamente com o relógio comparador. Remova os parafusos de fixação do suporte da pinça de freio com chave Torx T55. Retire o suporte da pinça. Se houver a necessidade de substituição do disco, remova-o. Solte os parafusos de fixação do disco com chave Torx T27. Bata suavemente com um martelo de baquelita sobre o disco para deslocá-lo e retire-o. Inspeção e instalação dos freios. Selecione o novo disco de freio. Instale-o no veículo. Aperte os parafusos e aplique torque de 9 Nm. Utilize um paquímetro para medir a espessura do material de atrito da pastilha de freio. Pastilhas de freio novas têm a espessura de 12,5 milímetros. O desgaste máximo admissível para as pastilhas é de 10,5 milímetros. Nesta medição, obtivemos 10 centésimos de milímetro. Mesmo que as pastilhas possam ser reutilizadas, nesta demonstração vamos substituí-las. Pastilhas com espessura igual ou inferior a 2 milímetros devem ser substituídas. Instale o suporte da pinça de freio e aperte seus parafusos. Aplique torque de 105 Nm. Instale as pastilhas de freio no suporte da pinça. Encaixe a pinça e aperte os seus parafusos com torque de 30 Nm.
Instale a roda e aplique torque de 90 Nm aos seus parafusos. Freios traseiros. Remoção. Procedimento a ser realizado em ambos os lados do veículo. Com a roda traseira previamente removida, utilize talhadeira e martelo para soltar a tampa de proteção do rolamento do cubo de roda. Em seguida, remova a porca de fixação do cubo de roda com soquete 32 mm. Remova o tambor de freio. Utilize um gancho para remover a mola de retorno inferior das sapatas de freio. Com auxílio de um alicate, retire a trava do pino de retenção da sapata primária e manualmente retire a mola e o pino. Da mesma forma, retire também a trava, a mola e o pino da sapata secundária. Desloque as sapatas e solte o cabo do freio de estacionamento. Retire as sapatas. Inspecione-as visualmente quanto a trincas e desgaste excessivo. Desmonte o conjunto das sapatas. Retire as molas superiores e o recuperador de folgas. Faça a limpeza de todo o conjunto. Inspeção das sapatas. Meça a espessura do material de atrito das lonas com a utilização de um paquímetro. Quando nova, a espessura do material de atrito da lona deve ser de 5 mm. A espessura mínima admissível é de 2 mm. Nesta medição, observamos 4,5 mm, portanto, elas podem ser reaproveitadas. Mecânica 2000 recomenda substituir as sapatas quando as espessuras das lonas estiverem igual ou inferior a 2 mm. Montagem e instalação das sapatas. Monte o conjunto de recuperação de folga e respectivas molas na sapata primária. Encaixes na sapata secundária.
Leve o conjunto das sapatas para ser instalado no veículo. Instale o cabo de freio de estacionamento nas sapatas. Encaixe as sapatas no cilindro de freio. Tome cuidado para não danificar as borrachas de vedação do cilindro de freio. Instale as travas. As molas e os pinos de retenção em ambas as sapatas. Instale também a mola inferior de retorno com o auxílio do gancho. Inspeção e instalação do tambor de freio. Inspecione o tambor quanto a ranhuras, trincas, desgaste excessivo ou outras avarias que podem comprometer o funcionamento do sistema. Meça o diâmetro interno do tambor. O diâmetro de um tambor novo é de 180 milímetros. O desgaste máximo admissível é de 1 milímetro. Verifique também a sua ovalização, que deve ser no máximo de 0,7 de milímetro. Caso os valores encontrados ultrapassem os parâmetros, substitua o tambor. Selecione o novo tambor de freio e o seu novo rolamento. Leve-os para a prensa e posicione o tambor de forma que fique com a base de contato das lonas voltadas para baixo. Insira o novo rolamento no tambor de freio. Coloque sobre o rolamento um disco de pressão de mesmo diâmetro acoplado a um tubo e ajuste a prensa sobre as peças. Acione a prensa para a inserção do rolamento. Certifique-se de que o tubo esteja acoplado corretamente para que não haja dano ao rolamento. Retire as peças da prensa e leve o tambor para a bancada. Insira a trava de retenção do rolamento com o auxílio de uma chave de fenda. Instale o tambor de freio, sua arruela e sua porca de fixação. Aplique torque à porca de 230 Nm. Instale a nova tampa de proteção do rolamento do cubo de roda com o auxílio de um martelo de borracha. Instale a roda e aplique torque de 90 Nm aos seus parafusos de fixação. Sangria do sistema de freios. Recomenda-se a realização deste procedimento sempre que ocorrer qualquer intervenção no sistema de freios. Retire a tampa do reservatório de freio e instale a tampa com um adaptador de engate rápido. Pendure o cilindro de sangria no capô e conecte a mangueira do cilindro ao engate da tampa do reservatório. Abra o cilindro e abasteça-o com o novo fluido de freio. O fluido de freio utilizado neste veículo é do tipo DOT 4.
Tampe o cilindro de sangria. Certifique-se de que a válvula do regulador de pressão esteja devidamente fechada. Engate a mangueira azul a uma fonte de ar comprimido. Neste caso, foi utilizado o pneu. Engate também a mangueira ao cilindro. Abra a válvula do regulador. Aplique pressão de 1,5 a 2 bares. Eleve o veículo. Mecânica 2000 recomenda a sangria das rodas na seguinte ordem: traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita e dianteira esquerda. Como demonstração, faremos a sangria nas rodas, traseira direita e dianteira esquerda. Retire o tampão do sangrador da roda e conecte a mangueira do recipiente para a coleta do fluido de freio. Desaperte o parafuso de sangria com chave 8 mm e observe a saída do fluido. Deixe que o fluido escoe até que saia isento de bolhas de ar. Aperte o parafuso de sangria. Remova o frasco de descarte. E vede o sangrador. De maneira semelhante, realize a sangria do fluido nas demais rodas. O fluido do frasco deve ser descartado em local apropriado. Ao término, abaixe o veículo. Feche a válvula do regulador de pressão para despressurizar o sistema. Desconecte as mangueiras. Remova o equipamento de sangria. Retire a tampa com o adaptador e instale a tampa original do reservatório de freio. Se necessário, reabasteça o reservatório de freio. Sistema de arrefecimento. Limpeza do sistema. Com o capô previamente aberto, remova a mangueira de retorno do sistema de arrefecimento. Instale nas duas extremidades os adaptadores do equipamento de limpeza e ajuste as abraçadeiras com chave 8 mm. Aproxime do veículo o equipamento de limpeza e abastecimento do sistema de arrefecimento. Conecte as mangueiras pretas do equipamento aos adaptadores da seguinte forma: a mangueira de entrada do equipamento deve ser conectada ao reservatório do sistema. A de saída deve ser conectada à mangueira de retorno do sistema. Conecte uma fonte de água limpa à entrada do equipamento. Os registros de entrada e de saída do equipamento devem estar fechados e o modo circular aberto. Insira a mangueira telada de saída em um recipiente para coleta do fluido de arrefecimento. Dê partida no motor e abra o registro da fonte de água. Ao acionamento da ventoinha, a válvula termostática se abre permitindo a circulação da água. Feche então o registro do modo circular e abra os registros de entrada e de saída do equipamento. A água sob pressão circula pelo sistema, empurrando para fora do motor todo o líquido de arrefecimento, limpando completamente as galerias do motor. Observe a saída do líquido até que saia totalmente limpo.
Neste estágio, nas galerias do motor contém somente água. Desligue o motor do veículo. Abra o modo circular e feche os registros de entrada e de saída do equipamento. Desconecte a mangueira da fonte de água. Retire a mangueira telada do recipiente de coleta e leve o recipiente com o fluido para ser descartado em local apropriado. Abastecimento. Volte com o recipiente de coleta e insira novamente a mangueira telada de saída em seu interior. Abra a tampa do reservatório com a ferramenta apropriada. Abasteça o reservatório do equipamento com 7 litros do novo fluido de arrefecimento. O novo líquido já se encontra na proporção adequada de uso, portanto não há a necessidade de diluí-lo em água destilada. Feche o reservatório. Engate a mangueira inferior à entrada do equipamento, que conduzirá o novo fluido de arrefecimento para as galerias do motor. Feche a válvula do regulador de pressão. Insira uma fonte de ar comprimido à entrada do reservatório. Abra a válvula do regulador e aplique pressão de 4 a 6 bares. Com o cilindro pressurizado, feche a válvula e desengate a fonte de ar comprimido. A pressão aplicada pressionará o líquido do reservatório do equipamento para o sistema de arrefecimento e empurrará a água presente nas galerias para fora do veículo. Ligue o motor do veículo. Espere pelo acionamento da ventoinha. Abra a válvula de abastecimento para a entrada do novo líquido de arrefecimento. Feche o registro do modo circular e abra os registros de entrada e de saída. Observe a saída do fluido do veículo. Espere até que o mesmo saia com a coloração rosa. Novamente, abra o registro do modo circular. Feche os registros de entrada e de saída e também a válvula de abastecimento. Desligue o motor do veículo. Recolha o recipiente com o líquido. Desfaça do líquido em um local apropriado. Aguarde pelo resfriamento do motor. Só então, desengate as mangueiras pretas do equipamento. Recolha o equipamento de limpeza e abastecimento. Retire os adaptadores do equipamento e engate a mangueira de retorno do sistema. Remova a tampa do reservatório. Complete-o se necessário. Faça o teste do líquido de arrefecimento. Recolha uma pequena amostra do líquido de arrefecimento e coloque-a no prisma óptico do refratômetro para análise. Observe os percentuais do fluido.
Compare o valor observado com a escala da tabela que acompanha o equipamento. O percentual ideal deve estar entre 1 e 5%. Teste de estanqueidade. Selecione o conjunto medidor de pressão para o teste de estanqueidade. Enrosque o adaptador de engate ao bocal do reservatório. Instale o regulador de pressão ao adaptador. Engate uma das extremidades da mangueira azul ao engate rápido do regulador de pressão e a outra extremidade a uma fonte de ar comprimido. Neste procedimento, o pneu foi utilizado como fonte de ar comprimido. Certifique-se de que a válvula do regulador de pressão esteja fechada. Abra as válvulas de entrada do ar comprimido e do regulador de pressão. Aplique pressão de 1,4 bares. Feche a válvula do ar comprimido e desconecte a mangueira. Observe o manômetro. A pressão não deve cair. Sinal que as conexões do sistema de arrefecimento estão isentas de vazamentos. Se a pressão cair, é sinal de que há vazamento no sistema. Identifique o ponto de vazamento e faça os reparos necessários. Após os reparos, repita o teste de estanqueidade. Abra a válvula do regulador de pressão para aliviar a pressão no sistema. Recolha o equipamento. E instale a tampa do reservatório. Ar-condicionado. Substituição do filtro de cabine. Retire o filtro de cabine de seu alojamento. Selecione o novo filtro e observe o lado de instalação. Instale-o adequadamente. Higienização dos dutos do ar-condicionado. O ozônio é potente desinfetante natural. Ele é capaz de eliminar bactérias, fungos e odores indesejáveis, purificando o ar interno do veículo. Posicione o equipamento ozonizador próximo ao veículo. Introduza o difusor de saída de gases no assoalho do veículo, no lado do passageiro, abaixo do porta-luvas. Abra os difusores de ar no painel. Dê a partida no motor e ligue o ar-condicionado, colocando-o na velocidade máxima e no modo de circulação. Feche a porta do veículo. As demais portas e janelas devem estar fechadas. Ligue o equipamento e aperte P para programá-lo. O tempo pode ser programado entre 15 e 25 minutos, conforme a avaliação da necessidade de cada veículo. Neste caso, foi observado a necessidade de programação total de 25 minutos. Aperte P novamente e a função E de Enter para ativar a ozonização. Aguarde o tempo estipulado. Ao término do procedimento de ozonização, desligue o equipamento. Abra o veículo. Desligue o ar-condicionado e o motor. Por fim, recolha a mangueira com o difusor e o ozonizador.
Após a ozonização, o habitáculo e os dutos do veículo estão higienizados. Como você pode ver, é um veículo de simples manutenção, assim como os outros veículos nacionais. Esse mito de que veículos franceses são difíceis de reparar é facilmente quebrado quando se tem conhecimento certo, equipamento certo e ferramentas certas. Mas as intervenções nos sistemas mecânicos não param por aqui. Assista ao segundo DVD, que contém muito mais informações para você sobre esse misterioso veículo da Peugeot. Tchau!